Aqui então dentro do read, vamos só colocar um background para ele. Pode ser aqui uma cor mais escura, né? Colocar um tom azulado. Esse 2C3E50, ok. E aqui uma cor branca para o texto, para que ele fique visível, obviamente. Pode ser um FFF. Perfeito. Ctrl S. Então ele está pegando as propriedades deste meu header aqui e colocando aí essas informações para ele. Vamos aqui recarregar. Ok, perfeito. Percebam então que nesse padrão, né, que nós utilizamos aqui, que é o container, ele inicia dali. Vamos colocar aqui o container fluido, Ctrl S, e vamos aqui recarregar. Ele vai ficar 100% fluido, então ele vai iniciar um pouco mais do começo. Vamos aqui recarregar, percebam que ele começa aqui, então pega a largura de 100% da página. O outro deixa a página centralizada. É a única diferença entre container, que é centralizado, e container fluido. Vou deixar, por enquanto, container mesmo aqui, é bem tranquilo. Aqui dentro do header ainda, ou melhor, abaixo do header, vamos criar aqui, abaixo do header, uma seção. Então, vou colocar aqui um section e dividir ele em duas partes. Vai chamar aqui, vai pertencer, na verdade, né, à classe já existente aí, que é a classe main. Dentro dele eu vou criar um artigo, article, só comandos aqui HTML. E dentro desse article vou colocar um parágrafo com um texto aqui que eu já havia copiado lá da página mesmo, um texto qualquer, um texto para complemento de conteúdo. Vou fechar aqui o meu parágrafo, vou fechar o meu article e vou aqui dentro ainda do section, posso até fechar ele, ó, section, dentro dele ainda, né, eu vou colocar aqui então um conteúdo ocupando aproximadamente 8 colunas, como eu falei, de um lado e 4 do outro. Seria menor, seria aqui, poderia ser um aside. Então vamos fazer aqui um aside. Vou colocar dentro desse aside um texto. Opa, deixa eu colocar dentro dele aqui, entre o início e o final dele, então, um parágrafo. Ok, com o conteúdo aqui eu fecho o parágrafo. Perfeito. Vamos dar um Ctrl S para ver então como está a divisão aqui, né, a exposição, na verdade, do conteúdo aqui. Ele não está lado a lado, obviamente, vou ter que fazer isso com CSS, aqui o primeiro texto, e aqui o nosso segundo texto. O que eu quero que aconteça é que esse primeiro texto fique aqui à esquerda e o segundo texto à direita. O primeiro texto, então, aí sim nós vamos entrar já com a parte da divisão, né? Não é uma divisão em tabela, seria uma divisão aí em colunas. Eu falo tabela porque é utilizando esse modelo como nós vimos aqui abaixo, que é um modelo, vamos aqui novamente para o CSS, onde ele trabalha com colunas responsivas. Então eu quero mais ou menos, essa primeira parte onde tem o header, vamos supor que seja essa parte de apenas uma linha aqui acima com uma única coluna, não tem divisão nela. E a parte aonde está então agora o nosso projeto aqui, que é o section, vão ser aproximadamente 8 colunas, isso trabalhando nessa resolução que eu estou, depois nós vamos testar nas demais, com esse primeiro texto, e 4 com esse segundo. Então será uma divisão ali, né, dentro dessas duas áreas. Vamos aqui apenas para a questão de organização, né, separar essas duas áreas com cores diferentes. Então para isso eu estou utilizando essa segunda folha de estilo. A primeira área ali, aí vou ter que olhar o nome, porque não foi uma seção, isso, com uma classe main, que é a classe geral. Aqui nós temos um article e um aside. Então, foi um article e um aside. Eu posso, então, atacar direto essas minhas classes aí. Ou posso criar, por exemplo, aqui, uma nova classe para o article. Posso colocar aqui, ó, article class cor. Ok. E aqui no aside não teria necessidade. Por quê? Porque o aside geralmente é uma área única, ele é utilizado como área única. O article, o artigo, ele pode se repetir várias e várias vezes. Então, por isso, é interessante quando você trabalhar com ele, você passar uma classe. Vou colocar aqui ponto cor. Vou definir uma cor qualquer para essa área aqui, ó, background cinza. Vou aqui dar um duplo clique sobre cor. Eu posso colocar a cerquilha aqui, ele já me mostra a cor que eu quero inserir. Pode ser um cinza claro, já dá para interpretar ali. A outra área é o meu próprio aside. Vamos colocar aqui um background para ele também. Background, coloco aqui a cerquilha, ele já me mostra a cor, pode ser um vermelhinho mesmo. Perfeito. Além aqui do vermelho,
Vamos inserir aqui o do vermelho, não, perdão, na cor do fundo. Eu posso colocar aqui a minha cor também do texto. Vou utilizar aqui um tom mais escuro para ela. Ok. Beleza, isso aí é só questão de modificação aqui mesmo. Vamos recarregar. Temos aí as duas cores aplicadas. Mas e como eu vou então organizar para que esse meu primeiro texto ocupe um determinado espaço aqui, uma determinada áreas de colunas, 8 como eu falei, e esse outro ocupe 4. Na próxima aula nós vamos então entender isso aí.